Falar um pouquinho sobre a decisão do Supremo, as redes, a quantidade de besteira, o festival de besteiras que assola o país tomou conta do debate nesse caso. Porque é impressionante que eu escrevi hoje, eu fui item a item, Arthur, Lucas. Eu sei que vocês dedicaram 5 horas para ler, Sim. né? Li item a item, explicando tudo, né? E eu acho, assim, e não é um texto longo não que o Supremo fez, é uma coisa de 7.000 toques, é muita preguiça não ler o que está lá, né? E aí na tarja aí, para TV e tal, eu usei o Festival de Besteira que assola o país, o FEBEAPA, que é um livro maravilhoso, na verdade são 3 livros que foram escritos, né? Momento Cultural. O primeiro, logo depois do golpe de 64, em 2015, a Companhia das Letras editou os 3 juntos. Do jornalista Sérgio Porto, né, que tinha um pseudônimo Stanislau Ponte Preta. Né? E tem coisas maravilhosas, Lucas, Arthur. Por exemplo, em 1965, no Teatro Municipal de São Paulo, estava sendo apresentada a peça Electra, que é considerada uma peça subversiva. Aí os agentes do DOPS apareceram lá. E sabe quem eles queriam prender, Lucas? Quem? Arthur. O Sófocles. Até teriam conseguido, não tivesse o Sófocles morrido em 406 a.C. É verdade. E aí não deu. Chegaram atrasados. Não conseguiram, chegaram atrasados. Não conseguiram prender o Sófocles. Tem uma outra maravilhosa, o delegado de costumes de Belo Horizonte disse que se o Pierre Cardin aparecesse lá em Belo Horizonte, ele seria preso, porque ele estava encurtando as saias da não sei o que e tal. E aí, um deputado estadual, Lorival Pereira da Silva, resolveu, inflamado, soltou a seguinte frase num discurso: ninguém levantará a saia da mulher mineira. O que deve ser chato, né? Sim. Coitados, né? E aí as besteiras começaram a aparecer sobre a decisão do Supremo. Inclusive acusando censura. Acusar censura, nesse caso, é coisa ou de gente burra ou de tara ideológica. Porque não leram o documento. Né? Foram 8 votos a 3. Né? Deixando claro que o Supremo está dizendo o que nós estamos fazendo aqui é lendo a Constituição. Portanto, qualquer que seja a regulamentação que o Congresso venha fazer, tem de respeitar a Constituição, tem de respeitar os direitos fundamentais, tem de respeitar a democracia. Vale para todos os crimes o que está no artigo 21 do Marco Civil da Internet. Já expliquei aqui, artigo 21 é aquele sobre nudez, cenas de sexo. Basta notificação para que, se a empresa não retirar, a empresa tem que pagar multa. Responsabilidade civil. Se perder a ação, que pode ganhar a ação. Isso vale para todos os crimes, menos para os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. E isso serve para proteger o jornalismo. Tem gente vomitando por aí que jornalista vai ser censurado, uma ova. Calúnia, injúria e difamação, não. Aí só decisão judicial. Claro que se a empresa quiser retirar, ela retira. Mas aí só decisão judicial se a pessoa entrar na justiça, ganhar, mas é com decisão judicial. E aí tem uma exceçãozinha dentro da exceçãozinha. Para aquilo que a justiça já disse, já decidiu, né, que a ofensa é reconhecida pela justiça, se fica insistindo nisso, aí não precisa de ação judicial, basta notificação. Nos outros casos, está aqui, eu estou notificando, você está causando prejuízo a esse ou aquele, eu estou causando, né? Não vai retirar? Pode deixar. Só que se perder a ação na justiça, vai pagar. Onde está a censura? Onde está a censura? Que vigarice é essa? Mas há presunção de responsabilidade para o caso de anúncios e impulsionamento. Mas isso vale para a imprensa. Uma imprensa de comunicação que veiculasse um anúncio criminoso, ela teria de pagar, ela teria que arcar com as consequências, se processada.
Teria de arcar. Por que não vale para as redes? E também no caso de impulsionamento, que é grana. No caso de robô, isso é a chamada responsabilidade presumida. Isso não... Queridos, vocês têm responsabilidade. Precisa notificação, não precisa nada. Veiculou coisa criminosa, vai ter ação na justiça, vocês vão pagar. Porque hoje não paga nada. Dever do cuidado. Outra coisa importantíssima. Não precisa ter notificação, não precisa nada. A empresa tem o dever de ter uma estrutura para retirar do ar crimes contra o Estado de Direito. O Moro andou escrevendo porcaria, porque ele nunca sabe nada mesmo, dizendo que quem defendeu que a Dilma fosse condenada à prisão do Lula poderia ser preso. Você não sabe nada, cara. Você não leu a decisão do Supremo. Você não leu a decisão do Supremo. Você não leu os itens do artigo 359 do Código Penal. Bom, você nem conhece o Código Penal. É espantoso o que tenha passado no curso de Direito. Para juiz, aliás. Você e outros. Não, é pela tentativa de golpe, tentativa de abolição do Estado de Direito. É para isso. Não é porque fez crítica a não sei quem. Ou uma crítica como essa que eu estou fazendo. Eu acho que você merecia ser preso numa cadeia da língua portuguesa para estudar um pouco. Que não entende o que lê. Crimes contra o Estado de Direito, terrorismo e atos preparatórios, induzimento ao suicídio, automutilação, crimes de discriminação, negros, homossexuais, etc. Crimes contra a mulher, crimes sexuais contra vulneráveis e crianças, tráfico de pessoas. Nesse caso, não precisa de notificação nada. Eles terão de criar uma estrutura para que esses conteúdos sejam retirados. Ou vão arcar com as consequências. E mesmo assim, o Supremo está dizendo, é quando houver falha sistêmica, isto é, não é um conteúdo ou outro que escapa. É quando se nota claramente que houve negligência. É para isso. Parem de falar porcaria. Entendem? Parem com o festival de besteiras que assola o país nesse particular. Porque o que se tinha, o que se tem ainda é o vale tudo. E o vale tudo interessa a quem? Ninguém está censurando absolutamente nada. Fale o que você quiser. O que ninguém tem garantido é o direito de cometer crime. Só isso. Só isso. Nada além. Né?